meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Vitória. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, né, pra quem não sabe, estou em processo de emagrecimento e hoje eu vou compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei que mudou a minha vida. Mas antes de irmos pro vídeo, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que esteja também passando por este processo de emagrecimento, porque aqui nesse canal eu compartilho com vocês o meu processo, enfim, os altos e baixos, né, gente, que faz parte. Então é isso. Temos vídeos nesse canal toda terça, toda sexta, às 19 horas. E, gente, o último vídeo do canal eu gravei, não sei se foi o último, né? Mas eu gravei um vídeo mostrando tudo que eu como em um dia. E neste vídeo eu simplesmente só joguei uma bomba. Pra quem assistiu o vídeo completinho sabe do que eu tô falando, hein? Eu falei pra vocês que eu tinha deixado de tomar o refrigerante, eu só falei mesmo por alto, eu não expliquei como que foi esse processo. Então no vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente como é que foi, né? Eu tô um pouco acelerada? Talvez. Mas é isso, gente, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou começar explicando pra vocês é como que eu comecei a me viciar em refrigerante, né? Pra vocês entenderem como é que foi esse processo de eu parar, né? Bom, gente, a gente nunca foi de tomar refrigerante antes, né? Minha mãe sempre comprava uma vez no mês, só que aí quando minha mãe comprava o refrigerante, eu ia lá e tomava, principalmente Guaraná Mineiro e Coca-Cola. Nossa, eu ficava doida. Aí eu tomava uns 2, 3 copos de refrigerante, mas era só uma vez no mês, então tava tudo certo. Até que a gente abriu um comércio. E aí que começou a petecar tudo as coisas. Por quê? Porque no comércio tinha refrigerante, né? E eu poderia beber à vontade, porque meus pais eram donos e tal, então, tudo de boa. Então foi nesse período que eu engordei bastante. Não só em questão do refrigerante, mas o refrigerante foi o que fez eu engordar mesmo, de fato. Porque antes da pandemia, gente, eu tinha emagrecido, eu tava num corpinho assim, maravilhoso, minha saúde estava lá em cima. Depois da pandemia, no período da pandemia que eu voltei pro meu peso que eu tava e ainda o dobro, ou seja, eu tive o efeito sanfona, né? Por conta disso, porque eu ficava, enfim, não tinha como sair de casa, eu ficava muito socada dentro de casa e na minha casa tinha o quê? Tinha refrigerante, tinha doce, não na minha casa necessariamente, mas no comércio dos meus pais, né? E aí, gente, aí que começou a petecar o trem, né? Porque aí lá tinha refrigerante, aí eu começava a tomar. No começo eu tomava muito de tudo. Tomava muito Sprite, muita Fanta uva, muita Fanta laranja, muito Guaraná Mineiro, Coca-Cola. Só que aí eu fui viciando na Coca-Cola, né? Aí eu comecei a tomar muita Coca. Aí eu comecei. No começo eu tomava tipo de 3 em 3 dias, depois foi de 2 em 2 dias. E nessa época meu pai era vivo. Inclusive meu pai vivia falando pra mim: Camila, cuidado, para de ficar tomando Coca-Cola. Meu pai começou até a me proibir de tomar refrigerante. E como ele me proibiu de tomar refrigerante, eu falei: o quê? Vou começar a pagar, né? Porque eu tava dando prejuízo pra ele. Mas ele não tava só preocupado com o prejuízo que eu estava dando, tá, gente? Ele também tava preocupado com a minha saúde, que meu pai sempre foi muito preocupado com a minha saúde, porque ele sabia o tanto de besteira que eu comia. Porque nessa época, gente, eu comia mesmo. Entendeu? Muita bala, muito chiclete, muita coisa, sabe? Mas principalmente o refrigerante. Até que eu comecei a comprar. E aí meu dinheiro ficava só nisso, só em refrigerante, só em besteira, né? E aí, gente, aí era todo dia. Todo dia eu tinha que tomar Coca-Cola. Aí eu, não tô viciada não. Quando eu quiser parar, eu paro. Assim, na minha cabeça, né? Eu ainda não tinha percebido o tamanho, a proporção do que é que tava acontecendo comigo. Até que eu resolvi começar a fazer uma dieta. Eu falei assim, não, vou tirar o refrigerante. Quando eu fiz isso, gente, eu surtei. Eu comecei a ter dor de cabeça. E eu comecei a ter abstinência. Eu fiquei naquela ansiedade, eu via a Coca-Cola gelada e eu queria a Coca-Cola gelada. E aí eu não consegui. Aí eu fui, voltei a tomar Coca-Cola, voltei a tomar o meu refrigerante. E aí, de eu ter parado de tomar alguns dias e eu ter voltado, eu comecei a voltar a beber refrigerante o dobro do que eu bebia antes, entendeu? Então, se antes eu tomava um copo todos os dias, eu comecei a tomar 2. Eu comecei a tomar 3. Então, enfim, eu tive esse efeito assim de compulsão. Porque eu sou uma pessoa compulsiva, por isso que eu não paro de comer doce. Porque se eu parar de comer doce, se eu voltar, se eu parar. Calma aí. Tô bugando pra falar. Se eu parar de comer doce alguns dias, fica pior. Porque aí, na hora que eu for comer, eu vou comer mais, entendeu? Então, aí eu comecei a observar, depois do meu pai falar assim muito na minha cabeça, eu comecei a observar a quantidade de refrigerante que eu tava tomando.
Porque, gente, em vez de eu sentir sede de beber água, eu tava sentindo sede de refrigerante. Então a água simplesmente assim não tava existindo, porque antes eu sempre fui uma pessoa de beber muita água, e eu tava deixando de beber água pra tomar refrigerante. Eu deixei de gostar de suco, eu deixei de gostar de várias coisas, porque eu só queria saber do maldito do refrigerante. Eu simplesmente estava viciada. E era a Coca-Cola, né? E aí eu comecei a observar isso e tal. Eu falei assim, tenho que fazer alguma coisa a respeito, porque eu tava engordando muito e não tem como a gente continuar assim. Eu confesso que eu tava mais preocupada com o peso, né? E aí o que que eu fazia? Eu falava assim, vou parar. Aí quando eu falava que eu ia parar, que eu ia reduzir a quantidade de refrigerante, minha mãe aparecia lá com refrigerante geladinho na minha frente e falava assim, Camila, esse aqui pedrou, porque não dava pra vender esse pedaço, né? Ixi. Aí, em vez de eu falar, não, bonitinha lá e bebia. Porque tava geladinho do jeitinho que eu gosto, né? E aí, assim, desse jeito. Eu falava assim, hoje eu não vou beber, não. Aí minha mãe ia lá bebia junto comigo, porque minha mãe também era viciada em refrigerante. Então sempre era eu e ela, a gente, assim, meiava. Né? Bebia muito mesmo. E aí, gente, aí eu comecei a pesquisar e eu vi que o negócio da Coca Zero. Falei assim, não tem caloria? Falei assim, uma beleza, não vai me engordar, né? Posso continuar bebendo minha coquinha, só que eu bebo minha Coca Zero. E aí eu continuei bebendo só que a Coca Zero. E aí, gente, eu fiquei por muito tempo tomando essa Coca Zero. Só que a Coca Zero eu reduzi. Aí eu tomava só uma garrafinha daquela pequena, você sabe aquela garrafinha mesmo? Assim, de alumínio? Então, eu tomava só uma dela mesmo, pouca. E pra mim tava tudo certo, porque eu tava tomando zero, então não tava me fazendo mal. Só que não, tava me fazendo mal. Até que chegou um tempo que eu comecei a sentir dores no estômago. E essas dores eram muito fortes, gente. Eram umas dores assim insuportáveis. E aí, meu amor, que eu comecei a notar que toda vez que eu colocava um pouquinho que seja de refrigerante na minha boca, o estômago doía. E eu falei assim, não, cara. Aí eu tomava refrigerante mesmo assim sentindo dor, né? Porque a gente gosta do perigo, não adianta. Até que eu olhei pra mim e falei assim, não, Camila, dessa vez você vai parar, você precisa fazer isso por você. E a partir do momento que eu parei de tomar o refrigerante, essas dores sumiram. Desapareceu, gente, graças a Deus. Então, era o refrigerante que tava me fazendo mal. Mas, obviamente, que eu tenho total consciência, não vou ser hipócrita, chegar a gravar esse vídeo e falar assim: o refrigerante me fez mal. Não, eu tenho consciência de que foi o quê? Foi culpa minha, porque eu tomava excessivamente. Eu não era uma pessoa que tinha controle, eu era uma pessoa viciada. Eu comecei uma pessoa assim, normal, que tomava pouco refrigerante, até que me levou ao vício. Então eu sei que foi o exagero que fez eu ter essas dores, né? Porque por mais que eu tivesse reduzido a quantidade de refrigerante que eu tava bebendo, foi muito tempo bebendo muito refrigerante, entendeu? Então nisso eu posso ter, enfim, estragado meu estômago, enfim, não sei o que aconteceu. Porque graças a Deus sumiu, gente. Procurei saber, não tinha nada. Deus é fiel, né? Deus, como se diz, intercede pela gente o tempo todo, né? Compadece pela gente o tempo todo, mesmo a gente não fazendo por merecer. Então foi isso que me fez tirar o refrigerante, porque eu tenho total consciência que se eu não tivesse começado a passar mal, eu não ia ter tirado o refrigerante. Gente, eu jurei que eu ia passar por abstinência, mas vocês acreditam que eu não passei por abstinência? Que o meu corpo tava me fazendo tão mal o refrigerante, que de eu ter tirado o refrigerante foi um alívio pro meu próprio corpo, gente. A Camila Vitória virou outra, sim. Gente, eu parei de ficar sentindo dor de cabeça igual eu sentia antes, depois que eu tirei o refrigerante pra vocês verem. Parece que eu fiquei até mais, como se diz, sabe? Parece que o meu humor mudou, não o humor tecnicamente, né? Mas o meu corpo mudou, sabe? Eu fiquei mais assim, antes eu tava mais desanimada, eu fiquei mais animada, eu senti um bem-estar maior, né? Mas assim, gente, pra quem quer tirar o refrigerante ou pra quem tirou o refrigerante e tá por aqui, tem algumas coisinhas assim que ajuda a passar a vontade. Por mais assim que igual eu falei pra vocês, no meu caso eu não precisei disso. Inclusive eu nem sabia quanto tempo tava que eu tava sem refrigerante, porque enfim, pra mim, ó, tanto faz, tanto fez. Eu só contei mesmo por conta do vídeo, né? Porque eu ia gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas tem algumas estratégias aí, inclusive, que algumas amigas minhas comentou que usa, que é, por exemplo, água com gás. Às vezes você pode bater água com gás com fruta.
né? Ajuda a passar essa vontadezinha de tomar a coca gelada, o refri, né? Às vezes tem aquela água com gás com limão também, ela é muito gostosa, dá aí pra dar uma disfarçada, né? Então a gente tem que tentar usar essas táticas aí, porque, gente, o refrigerante, assim, faz muito mal. Eu demorei muito pra perceber, demorei muito pra tomar essa iniciativa, né? Como se diz, tive que sofrer pra poder perceber o quanto ele tava me fazendo mal. Mas também tem essa questão, gente, eu não gosto de me privar, assim, me proibir de nenhum alimento, né? Então tem tudo isso de questão de quantidade, mas como o refrigerante, gente, eu não sei tomar, é pouco, né? Aí eu tirei mesmo. Aí eu falei assim: ah, já que é um alimento que faz tão mal mesmo, então vamos tirar logo de uma vez, vamos cortar o mal pela raiz, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, você se inscreva no canal. Eu já tinha falado isso pra vocês, né? Mas é isso, gente. Um beijão, comenta aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga no canal, porque eu trago pra vocês, tá certo? Tchau, até o próximo vídeo.